Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, amado irmão, muito bem-vinda, amada irmã. Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro. A igreja traz para nós a leitura do Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1, versículos 21b a 28. O Evangelho do capítulo 1 traz o cenário de Jesus já adulto, ele sendo batizado no Rio Jordão por São João Batista. Em seguida, São Marcos apresenta o cenário da tentação no deserto, com a qual Jesus, pela autoridade, vence Satanás pela palavra de Deus. Em seguida, Jesus anuncia em Nazaré. De lá ele sai e vai para Cafarnaum. Cafarnaum é um território onde aconteceu muitos sinais de Jesus. Ali Jesus curou, ensinou. Ali Jesus vocacionou os primeiros discípulos, fez o seu chamado. Mas Cafarnaum era um lugar conhecido que, muito embora ter visto os prodígios e os sinais do Senhor, Cafarnaum ficou conhecido por Jesus como um lugar que não abraçou o próprio Cristo, que não abraçou a conversão com a qual Jesus estava ali colocando. Jesus denuncia o fechamento dos corações do povo em Cafarnaum. É tanto que ele anuncia na sinagoga e a gente percebe um cenário muito diferente por parte das pessoas que lá estavam. E assim nos diz o Evangelho. Entraram em Cafarnaum. No sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Entre eles na sinagoga estava um homem com um espírito impuro. Ele gritava: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu: "Cala-te e sai dele." O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordens até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Amado irmão, amada irmã, quero destacar duas situações importantíssimas que o Evangelho de hoje nos traz. Primeiro, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo com a palavra. Marcos faz questão de dizer que Jesus ensinava na sinagoga com autoridade e todos que estavam ao redor prestavam atenção a ele, justamente porque ele pregava com autoridade. Diferente dos escribas, que tinham a palavra decorada, mas que não viviam na prática. Então, primeiro ensinamento: a palavra de Deus, para ela ser vida, para ela ser exercida com poder e unção e autoridade, é necessário que ela seja primeiramente vida para mim. Não basta eu anunciar quem eu acredito, mas eu devo fazer a experiência na pessoa na qual eu acredito. Jesus é o Verbo, o pão vivo que desceu do céu. Ele é a palavra. Mas será que eu busco fazer a minha experiência pessoal com a palavra diariamente? Ou será que eu tenho os versículos decorados
na minha cabeça e até uso de vez em quando para poder lembrar de uma situação, para poder dar nome a uma situação. A palavra ela precisa ser viva e eficaz ao nosso interior para que efetivamente ela seja canal de evangelização e de transformação ao nosso viver, amado irmão, amada irmã. Tenhamos a certeza que uma vez quando a palavra ela nos move, quando eu me faço íntimo à palavra de Deus, eu sou transformado e ao mesmo tempo eu me torno um agente de transformação. Jesus atraía o olhar de todos, porque ele é a palavra, mas também os discípulos que viviam a palavra, quando eles começaram a evangelizar, anunciar, todas as pessoas prestavam atenção. Você deve conhecer, por exemplo, um pregador que de repente prenda ali a sua atenção, você fita os olhos. Certamente aquele pregador vive aquela palavra, porque se fosse do contrário, você e eu iríamos nos dispersar. Existe unção, existe poder na vida de um homem, de uma mulher que vive, que busca viver a palavra de Deus, que se alimenta da palavra de Deus, que faz dela o seu sustento e que faz a experiência. Quando eu tenho a palavra de Deus na minha vida, quando eu permito a palavra que é viva e eficaz, conduz a minha história, conduz as minhas ações, conduz os meus sentimentos, quando eu entendo que a palavra é uma pessoa, é Cristo, e eu faço a experiência com ela, eu sou revestido de autoridade, capaz de dizer aos espíritos imundos, assim como Jesus falou, calem-te e saem dele. Apenas uma pessoa revestida de autoridade é capaz de, inclusive, calar o inferno. Então, que o evangelho de hoje nos convença, aliás, não nos convença, a gente se permita a ser convencidos pelo poder e a riqueza do evangelho. A sermos não só anunciadores, mas fazer com que a palavra entranhe no nosso viver, na nossa vida, na nossa história. E uma outra situação é que até os espíritos impuros reconhecem a santidade de Deus, reconhecem a potência e a autoridade de Deus. Aqui ele diz: vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E eu lhe faço essa pergunta: você sabe quem é Deus? Quem é Deus para a sua vida? Você que é filho, filha de Deus, reconhece essa santidade, reconhece que em Deus existe toda a potência de transformação, de mudança na sua vida, aquele que pode mudar, aquele que pode transformar, aquele que pode e é a sua alegria. A palavra de Deus hoje quer nos revestir de autoridade e dizer o seguinte, nos lembrar do seguinte, de quem crê no Cristo e busca viver a palavra é capaz de fazer obras ainda mais grandiosas. O demônio reconhece a santidade e o poder de Deus. Você e eu que somos filhos, reconhecemos nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa luta pessoal com a qual você vive. Você tem proclamado para a sua vida, dentro de casa, dentro da sua realidade, que há a santidade de Deus, que há a potência do céu. Você tem proclamado isso, amado irmão, amada irmã? Se não, hoje é o momento. Hoje é o dia de você declarar toda a majestade de um Deus de amor que se encarnou
pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. O Emanuel, Deus conosco, a palavra viva, que hoje deseja realizar muito mais de uma transformação, mas te levar por um caminho de conversão. Não seja Cafarnaum. Não deseje apenas os sinais, os prodígios, sem mudar de vida, sem buscar a conversão. Aí a palavra não vai fazer efeito. Quando eu permito ser transformado pela palavra, eu quero, aceito e não almejo outra coisa a não ser o caminho de conversão. Então que a palavra do Senhor possa provocar a mim e você esse desejo insaciável de não apenas gravar versículos, de não apenas procurar os sinais do Senhor, mas o Senhor dos sinais, o Senhor dos milagres. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, a sua casa. Que toda autoridade do céu possa instaurar definitivamente hoje em toda a sua história de vida. Grande abraço e a paz.